Pref TV Repórter. Apoio Ferreira Costa. Loja Letícia Amorim. E Prefeitura de Caruaru. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro, e está começando mais uma edição do Pref TV Repórter. Com a entrega de mais um trecho da adutora do Agreste, o governo de Pernambuco promete melhorias no abastecimento de água. Uma etapa entregue ontem, que vai de Caruaru a Gravatá, vai garantir abastecimento diário para mais de 65 mil pernambucanos. No meu filtro para tomar, porque antigamente era água saloba e hoje a gente está tomando água doce. Hoje também tem orientações sobre o descarte regular do lixo aqui em Caruaru e sobre a prevenção contra o Aedes aegypti. Esses e outros assuntos você confere na edição de hoje do Pref TV Repórter, que conta com a participação dos nossos comentaristas, Gabriela Luna, que está aqui comigo nos estúdios da Pref TV, Diego Caires, lá em Portugal, nosso correspondente, também com participação especial hoje do professor Marco Aurélio e na reportagem, Rebeca Nunes, trazendo todas as informações para a gente. Bom dia para vocês, bom trabalho para a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar por aqui. E mais, o Santa Cruz busca um atacante versátil, o Anderson volta aos treinos e encara o Jaguar e o Sport não terá Zé Lucas contra o Decisão. Você confere tudo isso agora no Pref TV Repórter. Ontem, a governadora Raquel Lira cumpriu agendas no Agreste Pernambucano e, à tarde, no município de Bezerros, entregou o trecho da adutora do Agreste, que vai de Caruaru a Gravatá. O lote 5B, que fica em Bezerros, onde a água é tratada, vai garantir o abastecimento diário para cerca de 65 mil pernambucanos. É o que você confere agora na reportagem de João Paulo Ferreira. A água que transforma, que dignifica e que traz desenvolvimento chega às torneiras de mais residências no Agreste Pernambucano. Foi entregue mais um trecho da adutora do Agreste que liga Caruaru a Gravatá, passando pelo município de Bezerros, onde a água é tratada. Dona Lourdes se emociona por saber que todo o sofrimento por falta de água acabou. A partir de agora, é água de qualidade que chega nas torneiras para trazer mais dignidade. É muita alegria, eu estou chorando porque eu estou emocionada, porque eu hoje coloquei água no meu filtro para tomar, porque antigamente era água saloba e hoje a gente está tomando água doce. Então é de muita emoção, muita emoção mesmo, tá falando da água que veio para aqui, né, do São Francisco, para aqui para Bezerros. Entrega do novo trecho vai garantir abastecimento diário para cerca de 65 mil pernambucanos, ampliando a segurança hídrica e reduzindo os impactos da estiagem na região. A obra muda a vida de quem sempre sofreu com a falta de água e a partir de hoje tem abastecimento garantido em suas casas todos os dias. A adutora do Agreste é considerada uma das principais intervenções estruturadoras do Estado para garantir fornecimento de água à população do interior. A entrega do lote 5B representa mais uma etapa concluída do sistema, que segue avançando em outras cidades. A água traz tudo, a água é vida, né? Além de trazer trabalho, né? Traz alegria também para as casas, para as torneiras, né? E gera emprego. Imagine quantos empregos não vão gerar aqui em Bezerro depois da chegada da água, né? Com a tutora do Agreste. Com a conclusão do trecho, o governo do estado reforça o compromisso com a infraestrutura hídrica e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Agreste, região historicamente afetada pela falta de água. O local no Brasil onde havia o pior balanço hídrico, com mais gente e menos água, começa a saciar sua sede. Também até março vai ter água chegando em São Bento do Una. Isso tudo conectado com estações ultrafiltrantes móveis, para tratamento de mais água, para permitir que ela possa chegar em cada recantinho do nosso estado e aqui no Agreste Pernambucano. 93% da população daqui da cidade de Bezerros já... A entrega do lote 5B representa mais uma etapa concluída do sistema. É sobre esse assunto que eu converso agora com a nossa comentarista, Gabriela Luna, que está chegando aqui ao Pref TV Repórter para conversar comigo. Gabriela,
bom dia para você. A gente conferiu aí na reportagem, inclusive, um depoimento, né, de Dona Lourdes, que fala sobre essa importância da chegada da água para o Agreste de Pernambuco, também lá para a cidade de Bezerros, que é onde ela mora. E aí a gente sempre fala sobre essa importância da Adutora do Agreste para trazer mais água para o Agreste de Pernambuco também, para a nossa região. E por que essa chegada da água por meio da Adutora do Agreste é tão importante e tão significativa para o Agreste de Pernambuco e para essas pessoas que moram aqui? Bom dia, Eduarda. Olha, sempre que eu preciso falar aqui sobre água, eu gosto de pensar sempre sobre dignidade, né? A gente sabe da história de décadas de convivência com a seca em diversas regiões aqui de Pernambuco e que agora, finalmente, passa aí a ter um ponto de virada e mais esperança para que a população, para essa população, né, que carece desse recurso tão essencial. A Adutora do Agreste é, sem dúvidas, um dos maiores investimentos em infraestrutura hídrica de Pernambuco, né? Uma obra que pretende levar, e inclusive já leva água tratada para milhões de pessoas que por muito tempo viveram aí com rodízios bastante severos de abastecimento, uma realidade que a gente também já vivenciou no passado aqui em Caruaru, né? Como bem mostrado na reportagem, essa primeira etapa da adutora, com um custo estimado aí em cerca de 2 bilhões de reais, já está em funcionamento, beneficiando diretamente cerca de 65 mil pessoas só com esse novo trecho, mas esse é um impacto também que vai muito além desses números, né? Essa obra é parte de uma resposta a um problema estrutural aqui do Agreste, que é uma região que historicamente sofre aí com irregularidade de chuvas e outras poucas fontes naturais que sejam de fato confiáveis para a segurança hídrica, né? O que acaba comprometendo aí diretamente o dia a dia dos pernambucanos e o próprio desenvolvimento local também. O projeto da Adutora do Agreste é um projeto que nasce como parte de um sistema ainda maior, que inclui o ramal do Agreste e a transposição do Rio São Francisco, né, que é a maior obra hídrica da América Latina, iniciada lá em 2007. E esse é um sistema que foi desenhado, digamos assim, para levar água de um dos maiores rios do Brasil, o Velho Chico, até regiões que nunca tiveram um abastecimento constante. O ramal do Agreste, inclusive, que é integrado aí ao eixo leste da transposição, já garante água a mais de 2 milhões de pessoas em cerca de 71 municípios, atuando nessa infraestrutura que alimenta depois a Adutora do Agreste. Até aqui os números da obra são bastante significativos. Ao final dessa primeira etapa, o sistema vai beneficiar cerca de 1,3 milhão de pessoas em 23 municípios, dos quais cidades como Caruaru, Pesqueira, Belo Jardim e Arco Verde já recebem água, né? O plano completo prevê ainda que a adutora alcance uma capacidade ainda maior, claro, quando todas as estações de bombeamento e tratamento estiverem concluídas, e na sequência da segunda etapa, mais de 2 milhões de pessoas devem ser atendidas pela integração total do sistema adutor. Vale destacar, Eduarda, que as primeiras obras da adutora começaram lá em 2013 e a primeira etapa parou várias vezes aí por falta de recursos da União, né? Uma falta que ocorreu em gestões federais, como as dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. A obra também foi paralisada como consequência da recessão aí de 2015 e 2016 e agora tem, de fato, caminhado bem sob os olhares aí da governadora Raquel Lira e também do presidente Lula. A gente sabe que o estado vem sentindo os efeitos da seca desde agosto do ano passado, quando 95 municípios entraram em estado de emergência. No final do ano passado, a governadora Raquel Lira determinou mais 6 meses de estado de emergência para 107 municípios pernambucanos. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, dos 184 municípios do estado, hoje, cerca de 31,5% estão enfrentando a seca extrema, e isso só reforça o que a gente já sabe, né, que é o papel indispensável da água tratada e de qualidade chegando nas torneiras, chegando nas lavouras, né, dando de beber também aos animais e levando, como eu disse, dignidade às famílias que hoje vivem esses racionamentos bem intensos. A gente sabe também que essa é uma obra gigantesca e cara aos cofres públicos, justamente porque compensar décadas desse subinvestimento na região
exige, de fato, essa infraestrutura de grande escala. É uma obra que é ambiciosa e complexa, né? Afinal, o problema também é gigantesco, e é uma obra que precisa partir também de uma política contínua de gestão de água. É preciso continuar pensando em manutenção e em preservação de mananciais, é preciso continuar pensando em educação sobre o uso eficiente dessa água e também sobre planejamento climático. Eu digo isso especialmente num tempo em que a gente vê eventos de estiagem que estão se tornando cada vez mais frequentes e fortes por aqui. Então, ver a água chegando, como a gente pôde acompanhar aí na reportagem, imagens belíssimas, inclusive, né? A moradora, inclusive, se emocionou. É algo que enche a gente de esperança. Então, quando você me pergunta o que é que a chegada dessa água por meio da adutora representa para a população, eu posso dizer que representa uma mudança de vida, representa uma mudança no cotidiano dessas famílias e também uma redução de um ciclo de vulnerabilidade que dura por muitas gerações, a gente sabe disso. Então, depois de tantos anos, né, a gente vê uma política pública necessária sendo não só bem planejada, mas implementada de fato, é algo muito positivo e bonito de se ver, Eduarda. Pois é, Gabriela. Inclusive, é sempre importante, é sempre bonito mesmo, essa é a palavra, né? Trazer esse assunto aqui para o Pref TV Repórter, para a programação da Pref TV, para quem está em casa entender a dimensão dessa importância, né, que é o abastecimento de água. Muitas vezes a gente passa aí por períodos de racionamento, existem pessoas que têm menos acesso à água e existe aí uma alegria que só quem passa pela falta de água que pode dizer, né, da importância de receber a água tratada em casa, dessa redução de um racionamento, como a gente conferiu na reportagem de João Paulo. Gabriela, eu te agradeço pela conversa aqui no Pref TV Repórter, bom trabalho para você e amanhã a gente volta a se encontrar por aqui novamente. Agora a gente muda de assunto para fazer um alerta importante. Se você anda pelas ruas de Caruaru, certamente você já deve ter visto que em alguns pontos da cidade existe lixo acumulado pelas ruas, né? Em alguns casos, esse lixo passa até mais de um dia nesses locais. Mas o que é importante frisar é que existem políticas públicas para recolhimento e tratamento do lixo aqui em Caruaru. Mas elas não são suficientes se a população não fizer o descarte correto no dia e no local correto para deixar o lixo. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com Rebeca Nunes, que está chegando aqui ao Pref TV Repórter. Rebeca, bom dia para você. Nesses casos que infelizmente têm se tornado tão comuns aqui em Caruaru, qual é a principal orientação? Oi, Eduarda, bom dia para você, para todo mundo que acompanha aí o Pref TV Repórter. Primeiramente, né, existe uma orientação que dispensa comentários, é a orientação da educação, porque tudo começa por nós. A gente tem que ter a consciência e tem que ter a educação de saber que o descarte correto com certeza não é na rua, que é o que acontece em muitos bairros aqui da cidade. A gente tem uma relação aqui que é interessante de locais que servem como ponto de lixo, como por exemplo a Rua Capitão Dé, no Indianópolis, a Rua Goiás, lá no Riachão, ali perto do Salgado, a Rua Padre Roma também no Salgado, Rua Tupi, aqui a famosa Estrada da Pitombeira, que é onde a gente está. E acabou de acontecer um recolhimento grande, mais de 15 minutos o caminhão do lixo parado para recolher a quantidade de lixo que estava por aqui. Eu queria que tivesse acontecido ao vivo para que a gente pudesse mostrar de fato, porque falando ninguém acredita. Então isso precisa acabar. Caruaru precisa ser uma cidade limpa e recursos não faltam, né? As equipes de limpeza estão sempre na rua, mas é como se fosse enxugar gelo justamente por conta da população. Deixa eu conversar aqui com o Vital Florencio, ele que é secretário de Serviços Públicos aqui da nossa cidade e vai dizer, né, Vital, existe um cronograma, vocês fazem toda uma programação e ultimamente isso tem sido difícil para vocês. Bom dia. Bom dia, Rebeca, bom dia a todos que acompanham a Pref TV Repórter. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito delicado que a gente vive aqui em Caruaru, pela essa questão que você falou, né? Foi muito feliz para que a cidade fique cada vez mais limpa e está acontecendo esses descartes de maneira irregular nesses pontos principais que você falou aí. Então a gente pede compreensão da população para que respeite
o dia e horário da coleta aqui no nosso município, onde aqui nós estamos, por exemplo, na estrada da Pitombeira, a equipe de reportagem flagrou no momento que teve esse descarte irregular, essa bolsa de lixo foi colocada, não faz 15 minutos que nós limpamos aqui essa estrada da Pitombeira, falamos com a vizinhança, com os vizinhos, e eles relataram para a gente a quantidade de descarte irregular que se tem aqui em Caruaru. Então, é preciso o apoio da população nesses principais pontos, principalmente onde acontece. Então, nossa coleta de lixo ela é regular aqui em Caruaru, ela consegue fazer de uma forma de que atenda todos os bairros aqui em Caruaru, de forma que nos dias de coleta, seja ele 3 vezes por semana, seja diário, a gente consegue fazer ela de forma regular. Mas a gente precisa ainda do apoio da população e que ele seja o agente fiscalizador, essas pessoas que moram, para que quando aconteça qualquer tipo de descarte irregular, passe para a Secretaria de Serviços Públicos, que a gente vai tomar as devidas providências. Vital, eu já fiz parte da secretaria, né? Anteriormente eu fazia parte da Secretaria de Serviços Públicos, eu vi ali o dia a dia do pessoal, de toda a luta de vocês com relação a montar esse cronograma, até aquele horário e as orientações, que é justamente as pessoas descartarem esse lixo um tempinho antes do horário da coleta, que é muito setorizado, né? Manhã, tarde e noite. Então, vocês cada vez mais estão reorganizando esse cronograma, como é que vem funcionando? Vocês já estão avaliando novamente? Isso, Rebeca, a gente evita mudar todo o cronograma da cidade para que as pessoas não acabem perdendo o costume da sua coleta, mas você pode observar que os bairros que não tiveram essas mudanças na coleta, elas permanecem para que a gente grave na mente cada vez mais o dia da coleta. Você falou aí muito feliz também em outra oportunidade que a sensação que a gente está enxugando o gelo, né? Que a gente vai, tenta limpar, tenta organizar aqui nossa cidade, mas ainda acontece muito descarte irregular. Então a gente pede a compreensão e pede que as pessoas que ainda tenham dúvidas em relação à coleta de lixo no seu bairro, entre nas nossas plataformas da Prefeitura aqui de Caruaru, nas redes sociais, que lá vai estar postado todo o cronograma do seu bairro, todo o horário que se deve fazer o descarte do seu lixo na sua porta. Não leve o lixo para local nenhum, principalmente agora nós estamos nas proximidades das chuvas de verão, então esse descarte de sofá nos rios, nos canais, é ruim para a população ribeirinha, é ruim para a nossa cidade, para que a gente possa cada vez mais deixar a nossa cidade limpa. E também a gente pode falar também de coleta seletiva, tem o Catatreco, tem uma série de serviços. Falando sobre o Catatreco, eu vou aproveitar a oportunidade para que você deixe o contato, porque o Catatreco é um serviço interessantíssimo, que as pessoas podem aproveitar, é um serviço gratuito, oferecido pelo município e que pode aí recolher sofá velho, geladeira velha, fogão, tudo isso na porta da pessoa. Então, Vital, por favor, disponibilize o número para quem está assistindo, se interesse, né? Caso essa pessoa se interesse, ela possa entrar em contato. Importante, Rebeca, e deixar comodidade para o cidadão, para que ele não se desloque da sua casa para levar para nenhum rio, para levar para nenhum local. Nós da Secretaria de Serviços Públicos vamos até a sua residência, caso você necessite. Você entre em contato com a gente com o número 983846721. A gente vai agendar com você o horário e a data para que você a gente possa ir até você fazer esse recolhimento, seja o eletrodoméstico, seja um guarda-roupa, seja uma cama. Mas vamos dizer, não, Vital, mas eu preciso tirar com emergência da minha casa. Então nós temos 2 pontos para que você possa levar o seu descarte, o seu objeto, o seu móvel, ou seja, o seu eletrodoméstico que você não utiliza mais. Nós temos 2 pontos, uma no Indianópolis, aqui em Caruaru, na rua Manuel Souto Filho, você pode levar até lá, e outra no bairro Universitário, no Albert Sabin, que é a rua Albert Sabin, você pode levar também, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais limpa. O horário de funcionamento é de 7 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 17 horas. Então, você pode deixar o seu imóvel lá que você não utiliza mais, que a gente vai reaproveitar ou descartar corretamente. Obrigada, Vital. Obrigada pelas informações. Então, foi passada aí uma aula, né? O secretário de Serviços Públicos, Vital Florencio, deu todas as informações, mas, como eu falei, tem que partir da gente. A gente tem que fazer o descarte correto, a gente tem que procurar aí os locais corretos de descarte, no caso de um móvel, né? No caso de um eletrodoméstico, e quem sabe, então, a gente ainda possa cuidar mais da nossa cidade e preservar, deixando ela limpa, tudo certinho, para que a
gente nem fique no meio do lixo, nem passe vergonha quando o turista vier aqui para Caruaru. Não é verdade, Eduarda? Exatamente, Rebeca, você bem falou, né? O primeiro passo é a educação, é a consciência. As políticas públicas são importantes também, mas elas não são suficientes se a população não fizer a sua parte. Por isso que é tão importante também trazer essas orientações aqui no Pref TV Repórter. Muito obrigada, Rebeca. Daqui a pouco a gente volta a conversar por aqui novamente também no Pref TV Repórter. E começa hoje e vai até amanhã o prazo para credenciamento de comerciantes que desejam atuar durante o Pré-Carnaval Multicultural 2026, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de fevereiro aqui em Caruaru. Esse credenciamento é realizado na estação ferroviária das 8 às 14 horas e acontecerá por ordem de chegada. Então, para você que deseja fazer esse credenciamento, basta ir até a estação ferroviária, já está aberto o prazo de hoje e para efetuar esse cadastro, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e também um valor referente à atividade que deseja comercializar. Os valores das taxas foram divulgados oficialmente no Diário Oficial do município e vão estar disponíveis também lá na estação ferroviária com a equipe que vai estar fazendo esse atendimento. Essa iniciativa da Secretaria da Fazenda tem o objetivo de garantir a organização, a segurança e também a regularidade das atividades comerciais durante o evento, durante o pré-carnaval multicultural aqui em Caruaru e contribuir também para o fortalecimento da economia local e para uma festa estruturada e muito bonita aí para a população. No próximo bloco, a gente fala sobre eleições aqui no Pref TV Repórter. Além da expectativa para o período eleitoral aqui no Brasil, tem também informações sobre as eleições lá em Portugal, que também movimentam o cenário político internacional. Agora a gente fica com imagens ao vivo da movimentação aqui em Caruaru. Agora são 9 horas e 22 minutos e você confere imagens da movimentação na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Amanhã começou chuvosa aqui em Caruaru, mas o sol começa a aparecer aqui ainda nesse início de manhã. E daqui a pouco a gente volta por aqui com outras informações no Pref TV Repórter. Até já! Gente, eu tava fazendo a minha prova pro Saeb e cheguei naquela parte de cor e raça. Meu pai é preto e minha mãe é branca. Eu fiquei tipo, coloca o quê? Pardo? Isso, pardo é justamente a mistura de etnias diferentes, como negros, brancos e indígenas. E isso é totalmente a cara do Brasil, né? Mas o que se declara ser amarelo? Eu sempre tive uma dúvida sobre isso. São pessoas que vêm de famílias de origem asiática, tipo China, Japão, Coreia e Tailândia. E os indígenas, só aqueles que vêm em aldeias? Que nada, pô. Quem vem de origem indígena como pais ou avós pode muito bem se declarar indígena, mesmo morando em cidade. Tipo, brancos vêm de origem europeia e negros de origem africanas. Mas para você ser negro, você não precisa ter o tom de pele muito escuro. Você pode ter o seu negro com a pele um pouco mais clara. Isso tudo depende de como você se reconhece. Ah, agora eu entendi. O importante é saber quem eu sou e me reconhecer nisso. Todos os dias eu estive aqui, nas ruas de Caruaru, trazendo a notícia de perto. Mas agora é hora de dar um novo passo. De onde a informação continua chegando até você. Nossos encontros continuam aqui, no 6 em Pauta, agora de um novo jeito. Deixa eu não apertar! Ser patrimônio vivo de Caruaru, nada mais, nada menos, é repassar os saberes de um mestre. Ser patrimônio vivo de Caruaru é da maior importância. Nos valoriza muito mais sobre o nosso trabalho, que foi uma conquista. E trata com carinho, com respeito, com dignidade. Quer dizer, está tudo reunido aí. Isso é o que nos fortalece, nos dá energia para nós trabalhar cada vez mais. Patrimônio vivo para mim é uma honraria, para mim,
uma felicidade sem tamanho. Ser reconhecida como patrimônio, as pessoas tiram o chapéu pra gente. Olha assim e diga, eu sou patrimônio vivo. Enche-se de felicidade, enche-se de amor. E receber esse título foi da melhor riqueza que encontrou hoje aqui na nossa Caruaru. Isso nos dá vontade de começar tudo de novo. Séries, documentários, humor, entretenimento, conteúdo para todos os gostos para você ver é na Pref TV. As eleições presidenciais em Portugal, realizadas neste mês de janeiro, terminaram sem um vencedor no primeiro turno e levaram a disputa para uma segunda volta. O resultado revelou um cenário de fragmentação política, com forças tradicionais dividindo espaço, com discursos polarizados, refletindo aí um movimento que vem sendo observado em diferentes democracias ao redor do mundo inteiro. O contexto português chama a atenção não apenas pelo equilíbrio dessa disputa, mas também pelos temas que dominam esse debate político, como economia, imigração, confiança nas instituições e também o papel do Estado. Questões que, guardadas as diferenças, também fazem parte da agenda política brasileira neste início de ano. No Brasil, 2026 é um ano eleitoral e o período de pré-campanha já evidencia uma intensificação do discurso político, da mobilização nas redes sociais e também da disputa por narrativas. A experiência portuguesa reforça como os cenários polarizados exigem atenção redobrada ao fortalecimento da democracia, à informação de qualidade e também ao papel do eleitor. Em um mundo cada vez mais conectado, as eleições fora do país ajudam também a antecipar os desafios que vão estar presentes no debate político brasileiro nesses próximos meses. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o nosso comentarista e correspondente lá em Portugal, Diego Caires, e hoje conto também com a participação especial do professor Marco Aurélio, analista político. Bom dia para vocês, bem-vindos ao Pref TV Repórter. Diego Caires, depois de décadas, Portugal vai passar aí por um segundo turno, né? Como é que tem sido essa movimentação política por aí também? Olá, Eduarda. Olá, você que acompanha o Pref TV. Olha, nenhum candidato obteve 50% dos votos, né, que levou à marcação de uma segunda volta, ou que nós conhecemos um segundo turno, marcado para o próximo dia 8 de fevereiro de 2026, né? Olha, essa é a segunda vez na história onde Portugal teve uma eleição tão acirrada, né? A última vez que isso aconteceu foi 2 anos após o 25 de abril de 1974, né, que é uma data muito importante para o país, e nessa data específica, né, Portugal se livrou de décadas e décadas de ditadura e voltou a ser um país, um Estado democrático. Isso aconteceu em 1976, em uma eleição presidencial. Agora, né, 2 candidatos totalmente opostos vão para esse turno, que é o candidato Antônio José Seguro, do Partido Socialista, que obteve 31% dos votos, seguido pelo candidato da extrema-direita do Partido Chega, André Ventura, que foi para o segundo turno com aproximadamente 24% dos votos. Então, os dois passam, então, a disputar a cadeira de presidente da República de Portugal. Essa eleição ela ocorre no fim do mandato do atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, né? Termina o seu segundo e último mandato, né? E ele não pode mais se recandidatar de acordo com a Constituição portuguesa. Como você bem falou, né? Essa eleição ela mostrou a fragmentação do eleitorado, principalmente em torno, né, de assuntos que atualmente marcam não somente a Portugal, mas toda a Europa. A vida dela ficou marcada por essa fragmentação política, né? E também candidatos fora dos grandes partidos tradicionais tiveram resultados significativos.
Vou dar um exemplo aqui do terceiro classificado, que foi o João Rodrigues Figueiredo. Ele é da Iniciativa Liberal, um partido que não tem tanta expressão política em Portugal, evidenciando mais uma vez que o eleitorado estava muito dividido nesta campanha. No entanto, partidos tradicionais, como o social-democrata, PSD, não emitiram recomendações de voto para o segundo turno, refletindo algumas tensões internas, né, quanto ao apoio ao candidato do extrema-direita. A campanha ela foi marcada por esses debates, como as políticas de imigração, a identidade nacional, também a situação da saúde pública, que vive um caos em Portugal, e também sobre a economia, o mercado do trabalho. Né? Olha, muita gente se questiona, mas será que o presidente da República em Portugal tem tanto poder assim? Né? Nós sabemos que aqui quem manda é o primeiro-ministro, mas o presidente da República tem sim um papel muito importante, muito influente no sistema político português. Tá? Ele, por exemplo, tem a responsabilidade de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Foi o que aconteceu com o atual primeiro-ministro. Houve lá algumas denúncias do presidente Marcelo Rebelo de Sousa por novas eleições. Então, sim, o presidente da República tem esse papel importante. Além disso, essa campanha ela também foi marcada por muitos problemas com fake news, principalmente os jornalistas, né, os veículos de TV tiveram que realmente trabalhar bastante para tirar algumas fake news que se espalharam durante toda essa campanha. Tá? Bom, fica agora essa pergunta, né? Será que a extrema-direita vai chegar ao poder? Em todos os cenários, antes da primeira votação agora, de 2018, o candidato André Ventura, ele aparecia numa pesquisa onde ele perdia em todos os cenários, ou seja, em todos os candidatos, todos os principais candidatos que disputaram o primeiro turno, caso fossem para o segundo turno, o André Ventura, do partido Chega, perderia em todas as situações. Mas, como esse apoio ainda de alguns partidos tradicionais não foi dado, é provável que, por exemplo, o primeiro-ministro, que é de centro-direita, caso ele apoie o partido Chega, isso realmente pode dar uma virada nessa segunda volta e podemos ter aí uma surpresa aí no próximo dia 8 de fevereiro. Então, essa eleição ela tem sido também observada internacionalmente, né, um possível indicador das tendências políticas na União Europeia, né, em particular em face ao crescimento de forças populistas e nacionalistas do continente. Hoje, por exemplo, a Polícia Judiciária deflagrou uma operação aqui em Portugal que desmantelou um grupo de extremistas, inclusive ameaçaram jornalistas brasileiros, enfim. E nesse grupo havia a participação de policiais da PSP e da Polícia Judiciária. Então, a gente pode observar que o extremismo em Portugal tem ganhado cada vez mais força, e isso é ruim para os imigrantes. Volto com você, Eduardo. Pois é, Diego Caires, e daqui, claro, a gente continua acompanhando essa repercussão por aí também em Portugal, e aí tendo em vista essa proximidade do período eleitoral aqui no Brasil também, já que é um ano eleitoral, professor Marco Aurélio, já é possível aí fazer uma projeção de como é que vão ficar essas tensões políticas já nos próximos meses? Olha, bom dia, Eduarda, bom dia a quem nos acompanha. Realmente dá. E ano eleitoral ele tem sempre algumas nuances muito importantes e bem características. Fazendo um pequeno histórico, em 2018 tivemos uma eleição com a emergência das redes sociais. Foi a primeira eleição onde a questão do tempo de televisão não impactou tanto para o resultado final. Em 2022 tivemos um reforço disso, além do mais a entrada das famosas fake news, né, que acabaram também mexendo muito com os ânimos do eleitorado. Agora, em 2026, além das redes sociais, do horário de televisão e, claro, das fake news, uma preocupação emergente é a questão das IAs. As inteligências artificiais vieram com força para o mundo da internet, o mundo das redes sociais, e elas tendem a fazer uma mudança no humor, até no padrão mesmo dos eleitores. E isso é algo muito preocupante, porque como as IAs estão muito avançadas,
as pessoas realmente têm muita dificuldade de entender se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, enfim. E isso vai impactar severamente, né, a percepção que as pessoas têm nas eleições, tanto na eleição presidencial, quanto também nas eleições estaduais. Isso é muito evidente e é uma preocupação eminente da Justiça Eleitoral, porque ele combater isso vai ser difícil. Então, essa é uma questão, a primeira questão. A segunda é que, com a nossa polarização já instalada, como eu disse, há muito tempo, aliás, a polarização brasileira não vem desde 2018 para cá. Até anterior a isso, se a gente olhar as velhas disputas entre PT e PSDB no âmbito nacional, cuja maior disputa foi em 2014, você vai perceber que a polarização já está instalada. A questão é como ela avançou e como ela agora está conectada a outras questões que vão chegar, inclusive, do ponto de vista internacional, como a gente viu, como a gente está vendo aqui na Europa. Portugal, por exemplo, é uma percepção disso. Agora, aqui no Brasil, essa polarização vai fazer com que precisemos estar mais atentos à questão de como a desinformação vai afetar o ambiente político, de como também, né, as pessoas vão compreender os efeitos políticos da campanha, das pré-campanhas, como os candidatos vão se colocar no cenário. Isso é muito importante, porque os candidatos cada vez mais vão precisar dialogar com o público que está cada vez mais nichado, ou seja, o público está cada vez mais em bolhas e, ao mesmo tempo, é preciso conseguir conectar todo mundo. Então, essa polarização está instalada e aí vai ser um desafio. É um desafio iminente para a democracia, é um desafio também para a agenda política, um desafio para o próprio eleitor. Quem vai precisar coordenar tudo isso? A Justiça Eleitoral. Ela vai precisar estar cada vez mais preparada para conseguir, né, manter a eleição o melhor organizada possível e, claro, com a paridade entre os candidatos mínima, né, para que a democracia possa funcionar. Esse é um desafio importante, mas, por outro lado, precisamos também observar como o eleitor vai ser impactado, a questão da educação política e, claro, né, de como cada eleitor, quais são as demandas, a expectativa, aquilo que os eleitores querem, né, para o seu dia a dia, como eles vão e que tipo de informação eles vão receber para poder definir seu voto. Essas são questões importantes, não são coisas apenas brasileiras, mas a cada eleição a gente vai vendo a evolução disso. Como eu falei, a gente vai ver que antes eram as redes sociais, depois a desinformação e, claro, agora a eminência das inteligências artificiais, do deepface também, né, que é aquela forma que você consegue colocar a voz de alguém, a imagem de alguém dizendo o que ela não disse, falando o que ela não falou, enfim, isso será realmente algo muito impactante para a eleição brasileira e, claro, vamos precisar estar muito atentos. Cada um de nós como eleitor, eleitora também, e, claro, as instituições vão precisar ficar muito atentos, desconfiando primeiramente das informações e tentando lugares de checagem dessas informações, ou seja, aqueles fact-checks, né, aqueles lugares que você pode checar a informação vão ser muito, muito importantes no âmbito dessa eleição nacional. Ao mesmo tempo, também vamos precisar trazer responsabilidade dos candidatos e candidatas para que eles possam ser o mais responsáveis possível. Bem, essa é uma conjuntura que vem aí, mas será uma eleição que o mundo vai olhar. Sem dúvida nenhuma, assim como a eleição portuguesa, a eleição brasileira vai ser uma eleição muito importante, porque o Brasil é um ator importante no âmbito internacional, é um ator importante na América do Sul, e na medida que a polarização direita e esquerda, por exemplo, ela vai se evidenciando no mundo ocidental, o Brasil é um ator importante para os lados, para os dois lados políticos em disputa. E será uma eleição bem acirrada. Assim como foi a última eleição, em 2022, essa tende a ser uma eleição muito acirrada também. E, claro, vai ser necessário que, como eu disse, a Justiça Eleitoral se pronuncie, se organize e cada vez mais esteja atenta. Bem, o que vai sair disso aí só o tempo dirá e claramente a população vai precisar, né, receber. Mas é como eu disse, TV é importante, mas não é mais como era. Redes sociais vão ser muito importantes, mas principalmente a emergência das inteligências artificiais com a sua nova forma de ver o mundo, com a sua nova forma de comunicação. Bem, isso será realmente importante e vamos ver como é que o nosso eleitor vai lidar com isso.
Algumas pessoas são mais pessimistas, dizem que o Brasil acabou se conectando antes mesmo de se alfabetizar politicamente. Bem, tem gente que já acha que dá para ser um pouco mais otimista e que o Brasil, em termos de redes sociais, está na vanguarda em relação a outros países. Se você olha o copo meio cheio ou meio vazio, isso aí dependendo da visão de cada um. De qualquer modo, o desafio está instalado e vamos para mais uma eleição em 2026 que será tudo menos fria. É isso. Professor, e antes da gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, só para olhar nesses primeiros dias desse ano de 2026, né? Estamos agora no dia 21 de janeiro e a movimentação política internacional ela já tem chamado bastante atenção, né? A gente trata agora da eleição em Portugal, que vai para um segundo turno. A gente falou, inclusive, também sobre a movimentação na Venezuela, tudo que tem acontecido por lá envolvendo os Estados Unidos. A gente tem também um novo acordo aí do Mercosul. Então, de que forma que essa movimentação internacional pode respingar também nessa eleição aqui no Brasil este ano? Olha, são pontos importantes. O Brasil está conectado à percepção política mundial. Isso também vai influenciar nas questões internas. Normalmente, questões internacionais não entravam muito fortes aqui no Brasil. Nós temos um país muito grande, continental e, consequentemente, problemas internos variados. Porém, dada a conectividade que a gente falou nos últimos tempos, a situação internacional também, né, se relaciona com a situação brasileira e acabará influenciando, sim, né, tanto os movimentos, né, dos Estados Unidos, como a questão do mandato do presidente Donald Trump, quanto também a União Europeia, a Rússia, a China. De algum modo, a geopolítica internacional vai entrar, sim, nos debates internos nacionais, porque os lados políticos eles também vão se posicionando ao longo do dia a dia nessas questões internacionais de maior peso. E aí, por isso mesmo, o impacto interno vai existir. A questão é como ele vai ser tratado e como ele vai ser evidenciado e recebido por cada um dos eleitores e eleitoras do Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, o peso de algumas discussões internacionais vai ser maior nessa eleição do que nós tivemos em eleições anteriores, que eram um peso bem menor, e dessa vez vai ser realmente maior, dado que o mundo parece mais conectado, parece mais próximo e, ao mesmo tempo, mais perigoso. Perfeito. Professor, muito obrigada pela conversa aqui no Pref TV Repórter. Diego Caires, muito obrigada também por mais uma participação com a gente aqui na edição de hoje. Semana que vem a gente volta a se encontrar e conversar por aqui. Certamente a gente volta a debater sobre esses assuntos também. Professor, até uma próxima. Bom dia para vocês, bom trabalho. Agora a gente muda de assunto para falar que o tempo quente e chuvoso entre os meses de janeiro e maio favorece a proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor do vírus da dengue. Esse clima também contribui para o aumento no número de casos de arboviroses, que são as doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos. Medidas preventivas básicas ajudam a reduzir essa proliferação desses transmissores. E é sobre esse assunto que eu volto agora a conversar com Rebeca Nunes, que está chegando de volta aqui ao Pref TV Repórter. Rebeca, no dia a dia, quais são essas ações práticas que podem contribuir para que esses transmissores não apareçam com frequência? Como você bem falou, Eduarda, o básico, porque o básico bem feito, ele é sempre muito melhor do que aquela pessoa que não faz nada. E a gente sabe que existem várias coisas que podem ser feitas para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Só no ano passado foram 30 casos confirmados e 95 que ficaram ainda em investigação para se seria confirmado ou não. Mas isso não quer dizer que a doença foi extinta, isso não quer dizer que não tenha que se ter um cuidado maior com relação à proliferação desse mosquito. Por isso eu vou conversar agora com Maria Cecília Borba, ela é gerente-geral da Vigilância em Saúde, né, Maria Cecília? A gente estava conversando aqui que algumas doenças acabaram apagando um pouco essa questão do cuidado, né, da prevenção com relação ao mosquito da dengue. A gente sabe que não pode de jeito nenhum ficar esquecido. Então eu queria saber de você, né, quais são as principais ações que devem ser feitas, o que é que a gente deve fazer para prevenir aí que o mosquito da dengue se prolifere de fato, né? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, a gente observa que não se está tão sendo falado os cuidados, diminuíram os cuidados em relação a não armazenar água parada nas residências. A gente precisa realmente de que cada morador, ele se preocupe com seu lugar, com sua casa, com seu quintal,
para que não permita que fique água parada naquele local. Entendi. Existem aquelas residências também, né, que tem pneus, tem também a questão de vaso de planta que fica ali acumulado. Então, essa limpeza ela é necessária. Mas se a casa do lado, por exemplo, estiver fechada com esse acúmulo, como é que as pessoas podem fazer para denunciar, né, enfim, para buscar uma ajuda? A gente orienta o canal da ouvidoria, o 156, pode fazer essa denúncia, que a vigilância sanitária, ela vai ao local, ou mesmo os agentes de combate às endemias, eles vão realizar essa ação educativa. Como a gente vinha conversando, esse período do verão, essa alta temperatura, ela aumenta a proliferação do mosquito, do Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. Então, a gente precisa ter esse cuidado redobrado agora, porque é um momento que se espera que há um aumento das doenças das arboviroses. Ô Maria Cecília, uma outra questão também é justamente essa prevenção, né? Os agentes de endemias, eles passam ainda nas casas, existe esse cuidado, porque eu vejo, né, vez ou outra ali, aquele agente bate ali na residência, tenta fazer uma verificação justamente para esse combate. Isso, os números controlados que nós temos em Caruaru é resultado desse trabalho dos agentes de combate às endemias, porque realmente eles estão indo às residências, existe um mapeamento da cidade, onde a gente faz esse levantamento, esses números que os agentes de combate às endemias eles trazem, eles são estudados, nós temos um monitoramento dos bairros do município de Caruaru, inclusive quais são aqueles que têm o maior índice de infestação, onde está havendo o adoecimento, a gente faz o bloqueio. Então, existe esse trabalho, a gente mapeia o município por áreas de risco, por bairros. Então, por isso, os agentes de combate às endemias, eles estão fazendo esse trabalho ser efetivo. Realmente, nós continuamos. Excelente. Obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, para o pessoal de casa que escutou essas orientações, é importante colocar em prática, não deixar água parada, se tem uma caixa d'água, tampar da forma correta, receber esses agentes, né, os agentes oficiais, eles estão fardados, eles observam os reservatórios, colocam ali aquele remédio que eles utilizam no combate ao mosquito da dengue, que prolifera aí tantas doenças, não somente a dengue, e que a gente tem que, com certeza, cuidar bastante, ser uma pessoa fiscalizadora dentro da nossa casa e também observar a vizinhança para que ali não seja um local de proliferação e o cuidado que você está fazendo não sirva de nada. Então, a gente tem que estar vigilante na nossa casa e também com relação à vizinhança, viu, Eduarda? Exatamente, Rebeca, são medidas que afetam a você e que afetam ao próximo também, a um vizinho, a quem mora na sua rua. Por isso que é tão importante adotar essas providências que são simples, que são básicas também dentro de casa. Muito obrigada pelas orientações, Rebeca, e pela conversa aqui no Pref TV Repórter. Bom trabalho para você. E agora a gente muda de assunto. Dormir mal vai muito além desse cansaço do dia seguinte. Tem muita gente que começa o ano com essa perspectiva, com novas metas para o ano novo. E entre essas metas está aí ter qualidade de vida, dormir melhor, se exercitar mais. E estudos científicos mostram que a má qualidade do sono está associada a um maior risco de doenças graves e até a morte precoce. Na reportagem de Thaís Pimenta, da Unicamp, você vai entender por que dormir bem é uma questão de saúde e também de sobrevivência. Vivemos conectados o tempo todo, às vezes até tarde da noite. E enquanto o mundo não desacelera, o nosso corpo pede uma pausa. O sono insuficiente, ele é basicamente uma epidemia na nossa sociedade contemporânea, mundialmente falando. O sono é uma necessidade biológica, assim como respirar ou comer. E se até hoje precisamos em média de 8 horas por noite, é porque essa é uma engrenagem vital do nosso organismo. Nosso corpo segue o relógio interno, o ciclo circadiano. Ele é guiado pela luz e pela escuridão. Ele é regulado através do nosso relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático, uma estrutura que fica num local lá do cérebro que se chama hipotálamo, que é na base do crânio, e é ela que detecta os momentos de nós estarmos acordados, em vigília, e o momento de adormecer. Nós começamos o dia geralmente com um pico do cortisol, que é o hormônio que dá o impulso para a vigília, para a atividade. Quando vai chegando a noite, ao escurecer, nós temos o pico da secreção da melatonina, que é o hormônio que vai facilitar a nossa entrada no sono.
Mas a modernidade nos trouxe um problema crônico. Estamos cada vez mais expostos à iluminação artificial, de lâmpadas LED, mas também de computadores e principalmente de celulares, que estão conectados à tomada, mas também à nossa curiosidade, que sempre quer dar aquela última olhadinha na notificação recebida no celular. Só que isso ativa o nosso cérebro e esse mau hábito desregula o nosso relógio biológico, que recebe essa luz, essa claridade, como um aviso, uma mensagem para ficar online. Com isso, a produção de melatonina, que deveria estar em alta, acaba entrando no modo offline. O resultado? A pessoa demora muito mais a dormir, não descansa o suficiente e acaba entrando nesse looping de viver o dia o tempo inteiro. Quando não descansamos bem, o corpo cobra, a imunidade enfraquece, o estresse dispara, o cérebro perde o foco. E o que parecia apenas cansaço vira um problema de saúde. O sono tem camadas, fases e funções. Na fase 1, estamos adormecendo, o corpo relaxa, a mente começa a desacelerar. Na fase 2, é o chamado sono leve. O coração bate mais devagar e a temperatura do corpo cai. Nas fases 3 e 4, estamos no sono profundo. O corpo se recupera, o sistema imunológico se fortalece. Como se fosse uma faxina do lixo cerebral, em que se eliminam substâncias tóxicas, proteínas anormais, tóxicas, que o seu acúmulo no cérebro pode levar à neurodegeneração. E na fase chamada do Campeonato Pernambucano. Mas antes, a gente confere imagens ao vivo da movimentação aqui em Caruaru. Você confere aí imagens ali do ladinho do Marco Zero. Movimentação tranquila no trânsito, agora são 9 horas e 52 minutos e daqui a pouco a gente está de volta com mais informação aqui no Pref TV Repórter. Olá, eu sou Guilherme Portanova, apresentador do Repórter Brasil. A gente está conectado agora, o Repórter Brasil e a programação da TV Brasil chega para você pelo canal aberto na Pref TV. Então, um grande abraço para você de Caruaru e região. Estamos conectados pela Rede Nacional de Comunicação Pública e você não pode perder programação local com a Pref TV e as notícias do dia, sempre comigo aqui no Repórter Brasil. E não esquece do 6 em Pauta todos os dias às 6h05 da tarde, pouquinho antes do Repórter Brasil. Depois você fica com a gente. Grande abraço e até lá. Eles só precisam de uma chance. Muitos cães e gatos esperam por um lar. Um gesto simples pode mudar a vida deles para sempre. Por isso, adote. Na AME Animal, a adoção acontece de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Para adotar, basta levar RG, CPF e comprovante de residência. E prepare-se para dar e receber muito amor. Eles merecem respeito, atenção e proteção. Adote e transforme vidas, inclusive a sua. Política, economia, saúde, meio ambiente e sociedade. A informação chega direto. Para você ver, é na Pref TV. Você viu, Caruaru foi premiado da gestão, um dia dos aposentados. Ué, a minha aposentadoria estando segura, eu me sinto bem mais tranquilo. Cheguei, eu fui aprovada. Coisa e a boa. Professora falou que a educação de Caruaru está em primeiro lugar em Pernambuco. Tá vendo você? Esse ano Caruaru ganhou muitos prêmios e também está de parabéns. Reduzimos a mortalidade infantil, o trânsito ficou mais seguro, o esporte transformou vidas e apoiamos quem mais precisa. E 2026 será ainda melhor, porque quem ama Caruaru, cuida. Deixa eu não apertar. Ser patrimônio vivo de Caruaru, nada mais, nada menos, é repassar os saberes de um mestre. Ser patrimônio vivo de Caruaru é da maior importância. Nos valoriza muito mais sobre o nosso trabalho, que foi uma conquista. E trata com carinho, com respeito, com dignidade. Quer dizer,
está tudo reunido aí. Isso é o que nos fortalece, nos dá energia para nós trabalhar cada vez mais. Patrimônio Vivo para mim é uma honraria, para mim uma felicidade sem tamanho. Ser reconhecida como patrimônio, as pessoas tiram o chapéu para a gente. Olha assim e diga, eu sou patrimônio vivo. Enche-se de felicidade, enche-se de amor. E receber esse título. Foi da melhor riqueza que encontrou hoje aqui na nossa Caruaru. Isso nos dá vontade de começar tudo de novo. Gente, eu tava fazendo a minha prova pro Saeb e cheguei naquela parte de cor e raça. Meu pai é preto e minha mãe é branca. Eu fiquei tipo, coloca o quê? Pardo? Isso, pardo é justamente a mistura de etnias diferentes, como negros, brancos e indígenas. E isso é totalmente a cara do Brasil, né? Mas o que isso declara ser amarelo? Eu sempre tive uma dúvida sobre isso. São pessoas que vêm de famílias de origem asiática, tipo China, Japão, Coreia e Tailândia. E os indígenas, só aqueles que vêm de aldeias? Que nada, pô. Quem vem de origem indígena como pais ou avós pode muito bem se declarar indígena, mesmo morando em cidade. Tipo, brancos vêm de origem europeia e negros de origem africanas. Mas para você ser negro, você não precisa ter o tom de pele muito escuro. Você pode ter o seu negro com a pele um pouco mais clara. Isso tudo depende de como você se reconhece. Ah, agora eu entendi. O importante é saber quem eu sou e me reconhecer nisso. Pai, você parou direitinho na faixa. Chegamos, filha. Nota 10, painho. Você dirigiu direitinho. Vou te dar 5 estrelas. Vai com Deus, filha. Mais famílias estão chegando em casa com segurança neste ano. E os motoristas de Caruaru estão de parabéns. Esse cartão meu tem 50 anos. 14 irmãos, todos eles têm o cartão intacto. A primeira vez que eu tomei minha vacina foi no Alto do Moura. E eu sei que é muito importante, porque sem a vacina a gente não fica imune. E eu levo isso para eles também. Eles mesmo, as vacinas deles estão em dia. Até em escolas, se levar a criança com cartão em falta de vacina, eles botam para atualizar. Para não ficar dadai. Vacinem-se! Estamos de volta e agora a gente fala sobre esportes, porque nessa temporada aí do Campeonato Pernambucano tem muita coisa que acontece todos os dias nos times pernambucanos e é importante a gente ficar por dentro também. Cido Vieira está chegando aqui. Bom dia, Duda. Bom dia para bem? você, Cido. A gente já começa falando sobre o Santa Cruz, está em busca aí de um atacante. Exatamente. Bom dia para você, Duda. Bom dia para quem nos acompanha. O Santa, ao longo da temporada, Duda, esse processo de pré-temporada e início da temporada de 2026 já contratou 11 reforços. Mas a torcida está com certa desconfiança no quesito ofensivo. O técnico Marcelo Capo tem sido cobrado e por isso o Santa está no mercado em busca